E se você, assim como a gente aqui no estúdio, está trabalhando no final de ano e tem dúvidas sobre os seus direitos, fique atento. A gente vai conversar agora com o advogado trabalhista Maurício Borges para entender melhor os direitos dos trabalhadores, especialmente nessa época do ano. Olá, boa tarde, Maurício, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A gente fala muito especialmente dos trabalhos temporários nessa época do ano, né? As pessoas são contratadas para absorver o excesso de movimento nas compras, no comércio e tal. O que as pessoas precisam ficar atentas nesse tipo de contratação, doutor? No trabalho temporário, ele é igual a um trabalho normal. O que acontece é o seguinte, os dias destinados aos feriados, eles têm que ser respeitados também no trabalho temporário. Ou seja, o Natal e o Ano Novo. Doutor, uma dúvida que eu tenho, né? Muitas empresas nessa época do ano fazem aquela divisão. Então, uma parte da equipe vai lá, trabalha no Natal, e a outra parte da equipe trabalha no Ano Novo, durante a virada também. Muitas empresas fazem isso, inclusive no meio da comunicação. Esse intervalo, né, entre essas duas datas, esse chamado recesso, ele é uma gentileza da empresa ou é um direito do trabalhador? Rafael, ótima pergunta. E essa é uma dúvida muito constante, né? Em primeiro lugar, a empresa pode exigir o trabalho? Ela pode exigir o trabalho se for uma atividade essencial ou que normalmente funcione nesses dias, tá? Então, poderia-se exigir o trabalho. Por exemplo, na área de segurança, na área de medicina, até na área que vocês trabalham. Agora, uma vez exigido o trabalho, normalmente eles têm essa técnica de, olha, você vai trabalhar no Natal, então você vai folgar no Ano Novo, para ter uma troca justa. Entretanto, este intervalo entre o Natal e até o Ano Novo são dias úteis, né? Lógico, estou tirando o domingo ou dia de descanso. Então, esses dias seriam dias de trabalho normal, para toda e qualquer atividade. O que acontece é que muitos empregadores, eles literalmente fecham as portas e dão esse período como recesso. Daí o recesso é mera liberalidade. Agora, tem algumas empresas que dão como férias coletivas. Daí, férias coletivas têm uma série de requisitos, mas essas férias vão ser deduzidas das férias destes empregados. Ou seja, mesmo que o trabalhador não quisesse tirar férias nesse período, sei lá, por exemplo, não tem o costume de celebrar com a família ou não tem nenhuma viagem planejada, não se importaria de continuar trabalhando, ainda assim ele vai precisar contabilizar isso nas férias anuais dele. Estela, sim, mas é que as férias coletivas têm uma série de requisitos, então elas são pré-avisadas, inclusive ao Ministério do Trabalho. Então, aquele empregado, ele já sabe previamente quando vai ter aí estas férias coletivas. Até porque, mesmo as férias normais, quem fixa a data é o empregador. Muitas vezes ele tenta fixar essas datas aí, de preferência com aí um momento ideal para o empregado, mas as férias normais já são fixadas pelo empregador, né? Então, sim, se forem férias coletivas, tá, previamente estabelecidas, avisando o Ministério do Trabalho, poderão ser deduzidas. Doutor Maurício, muita gente escolhe esse período de dezembro, janeiro para tirar as férias, né, de 30 dias ou de 15, enfim, dividindo, né, aproveita esse período de verão, enfim, para viajar com a família ou com alguns amigos. Nesse caso, né, vamos supor que o trabalhador vai tirar 30 dias ali de férias exatamente no período de Natal. Os dias que estão ali, dia 25, dia 24, Natal, eles entram, né, eles computam também como dias de férias e depois ele não vai ter direito a mais 2 dias lá na frente. É mais ou menos por aí ou eu estou errado? Rafael, não, você está absolutamente certo. Muitos perguntam, mas eu já tinha esses dias aí de feriado, então daí o empregador tem que dar os 30 dias mais um dia do Natal e o dia do Ano Novo? Não. As férias são dias corridos. Se naquele período recair feriados, tá certo? Ele não tem direito a mais um dia. Tá? O que ele tem, todo trabalhador tem é o seguinte, o início das férias não pode anteceder, tem que ser com pelo menos 2 dias antes, seja do descanso, seja do feriado. Tá? Então, por exemplo,
Feriado é no dia 25 de dezembro. As férias deste empregado não pode começar nem no dia 23, nem no dia 24. Teria que começar pelo menos no dia 22. Só que o período de férias vai englobar aí os feriados. Se cair nesse período, vai englobar. Então não tem direito a outro descanso, porque o feriado caiu no meio das férias. E aí, 2026 vai ser um ano recheado de feriados prolongados, né? As pessoas que vão se organizar Muito. aí com as férias e tal, precisam ficar de olho nesse calendário mesmo, porque tem muita coisa para acontecer Sim. ano que vem. Sim, tem uma brincadeira que nesse período vai ter o trabalho entre um feriado, outro feriado, a Copa e as eleições, né? É verdade. Então a gente tem um verdade. período, e assim, muitos feriados que caem no meio da semana, o que gera os feriados prolongados. E daí começa a discussão, tenho direito a feriado prolongado, não tenho direito a feriado prolongado, como que funciona? O fato é que, muitas vezes, as empresas dão aí este feriado prolongado, mas mediante compensação. Entra num banco de horas e ele vai trabalhar outro dia para compensar aquela folga da junção do feriado. Isso é muito comum. Mas, em tese, caindo o feriado, por exemplo, numa quinta, numa quarta, numa terça, ele não tem o direito da junção, salvo se ele acordar aí com o seu empregador. Doutor Maurício, você lembrou da Copa do Mundo, que é sempre um período que, né, que muitas vezes ali a pessoa que está trabalhando na Sim. empresa, enfim, acaba saindo ao meio-dia para ir ver o jogo da seleção, ou fica aquela Sim. festa dentro da Muito comum. empresa. Muito interessante, e é exatamente agora, em 2026, que a gente vai viver esse período. Agora, uma outra pergunta, né? 13º, a gente sabe que ajuda muita gente nessa reta final do ano. Muito. Hoje é dia 22 de dezembro. Tem alguma regra específica sobre como deve ser feito o pagamento do 13º? Quer dizer, tem que ser em uma parcela, tem que ser em 2 parcelas, até quando? Como que funciona? Normalmente em 2 parcelas, e até 30 de novembro e até 20 de dezembro. Já passou até, né? Se alguém não recebeu aí, tá errado. Já passou. Muito bom. E sobre Copa do Tem um Mundo... detalhe, boa, pode Rafael. falar. Não, pode seguir. Sobre o 13º, porque muitas pessoas ficam confusas, porque normalmente a segunda parcela ela é menor do que a primeira. E por que acontece isso? Porque na primeira parcela não tem desconto de imposto de renda nem de INSS. Vai ser descontado só na segunda, daí sobre o valor total pago. Por isso essa discrepância entre o valor que eles recebem na primeira parcela e na segunda. Desculpa a interrupção. Não, muito bom. Excelente entrevista aqui, bem esclarecedora. Já que você citou o período de Copa do Mundo e eleições também, a gente sabe que esses momentos que estão logo agora no nosso horizonte, né, muitas vezes tem o chamado ponto facultativo. Ou não, às vezes não tem, mas muita gente sai mais cedo do trabalho. Tem alguma regra específica em relação a datas como essas ou não existe? Rafael, o ponto facultativo, ele serve para quê? Para administração pública. Ou seja, prefeitura, estado, governo federal, isso é para funcionalismo público, tá? É que normalmente muitos empregadores estendem este ponto facultativo para os empregados normais. Neste caso, se o empregador, olha, vai ter jogo no Brasil, vou liberar mais cedo, em tese ele está liberando os empregados, tá certo? Ele não pode descontar esse período. Agora, existe também a possibilidade, no ponto facultativo, do empregador fazer aí um acordo com seus respectivos empregados para compensação de horas, mas aí ele tem que avisar antes. Olha, vamos fazer um acordo, tem aqui a questão do ponto facultativo, eu vou liberar vocês antes e depois vocês vão trabalhar mais aí para pagar essas horas. Tá? O que normalmente acontece no ponto facultativo para a iniciativa privada é o seguinte, é uma liberação pura e simples que não poderá ser deduzida futuramente.